A urbanização brasileira teve seu início no século XX, a partir do processo de industrialização. Esse fator foi fundamental para o deslocamento da população rural para a área urbana. O êxodo rural causou inúmeras alterações do modelo agrário exportador para o modelo urbano-industrial. No entanto, como os recursos necessários estavam na zona urbana naquela época, a urbanização brasileira se deu de maneira desorganizada. Após a metade do século XX, o Brasil foi considerado como sendo um país urbano. A industrialização trouxe muitos progressos de nível técnico, como a introdução do sistema hidráulico de iluminação e saneamento básico. Entretanto, ainda vemos atualmente uma alta quantidade de cidades que foram planejadas de maneira desestruturada, fazendo com que problemas de violência urbana, poluição, enchentes e vários outros fossem provocados. Urbanização é o processo em que uma região ou um território passa por modernizações de suas características, transformando-se de rural para urbano. Ela não se representa apenas o crescimento da população da cidade, mas o aumento desta em relação aos habitantes do campo. Logo, podemos afirmar que, quando a população urbana de um determinado local cresce em número maior que a do campo, está ocorrendo um processo de urbanização. No Brasil, é considerada urbana toda a sociedade residente em cidades ou distritos com mais de 2.000 habitantes, segundo o IBGE. O deslocamento da população da área rural em direção à área urbana, chamado de êxodo rural, provocou a mudança de um modelo agrário exportador para um modelo urbano industrial. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que equivale aos níveis de urbanização dos países desenvolvidos. Até 1950, o Brasil era um país de população predominantemente rural. As principais atividades econômicas estavam associadas à exportação de produtos agrícolas, dentre eles o café. A partir do início do processo industrial, em 1930, começou a se criar no país condições específicas para o aumento do êxodo rural. Além da industrialização, também esteve associado a esse deslocamento campo-cidade dois outros fatores, como a concentração fundiária e a mecanização do campo. Êxodo rural é um processo de migração em que as pessoas mudam do campo para a cidade. Esse nome foi escolhido para retratar uma mudança em larga escala, ou seja, quando o número de pessoas que se mudam é alto durante um determinado período. É importante não confundir quando uma única pessoa ou família deixa sua fazenda para morar na cidade, não é êxodo rural. Só é êxodo rural quando muitas famílias deixam o campo durante uma mesma época. As consequências do êxodo rural são sentidas nas cidades. Boa parte das pessoas que deixam o campo não possuem bom grau de escolaridade e muito menos algum tipo de especialização. Com isso, elas ficam desempregadas ou conseguem empregos que pagam salários muito baixos. Essas pessoas se tornam moradores de ruas, vão morar em favelas ou bairros muito pobres. O êxodo rural também provoca um inchamento das cidades, ou seja, ficam muitas pessoas morando em um mesmo lugar, como cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte, Manaus e muitas outras aumentaram muito suas populações nos últimos 40 anos, por causa do êxodo rural no Brasil, e continuaram aumentando. Em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia em cidades. Foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou, pois com a industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, houve a formação de um mercado interno integrado que atraiu milhares de pessoas para o sudeste do país, região que possuía maior infraestrutura e, consequentemente, a que concentrava o maior número de indústrias. Até meados do século XX, grande parte da população brasileira vivia nos campos ou zonas rurais. Com a expansão da industrialização, esses dados foram se modificando ao longo do tempo. Assim, com a mecanização de máquinas, as quais já substituíam o homem do campo, o êxodo rural aumenta consideravelmente a partir de 1950. Esse fator foi influenciado pelos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, com sua política desenvolvimentista e sua famosa frase, 50 anos em 5. Vale ressaltar que a urbanização foi muito notória no sudeste do país, onde a infraestrutura apresentava melhores condições. E a partir de 1960, as construções de Brasília, no governo de Juscelino Kubitschek, que a região centro-oeste começa a apresentar sinais de urbanização. As desigualdades econômicas e a dificuldade de determinadas regiões em se inserirem na economia nacional possibilitou a ocorrência de uma urbanização diferenciada em cada uma das regiões brasileiras. A região Sudeste, por concentrar a maior parte das indústrias do país,
foi a que recebeu grandes fluxos migratórios, vindos da área rural, principalmente da região Nordeste. A Sudeste é a região que apresenta maiores taxas de urbanização nos últimos 70 anos. A partir de 1960, com 57%, foi a primeira região a registrar uma superioridade de habitantes vivendo na área urbana em relação à população rural. Na região Centro-Oeste, o processo de urbanização teve como principal fator a construção de Brasília, em 1960, que atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte deles vindo da região Norte e Nordeste. Desde o final da década de 60 e início da década de 70, o Centro-Oeste tornou-se a segunda região mais urbanizada do país. A urbanização na região Sul foi lenta até a década de 1970, em razão de suas características econômicas de predomínio na propriedade familiar e da policultura, pois o número reduzido de trabalhadores rurais acabava migrando para as áreas urbanas. A região Nordeste é a que apresenta hoje a menor taxa de urbanização no Brasil. Essa fraca urbanização está apoiada no fato de que dessa região partiram várias correntes migratórias para o restante do país, e além disso, o pequeno desenvolvimento econômico das cidades nordestinas não eram capazes de atrair a sua própria população rural. Até a década de 60, a região Norte era a segunda mais urbanizada do país, porém a concentração da economia do país no Sudeste e o fluxo de migrantes dessa para outras regiões fez com que o crescimento relativo da população urbana regional diminuísse. O rápido e desordenado processo de urbanização ocorrido no Brasil irá trazer uma série de consequências, e em sua maior parte negativas. A falta de planejamento urbano e de uma política econômica menos concentradora irá contribuir para a ocorrência dos seguintes problemas. Favelização. Ocupações irregulares nas principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, serão fruto do grande fluxo migratório em direção às áreas de maior oferta de emprego do país. A falta de uma política habitacional acabou contribuindo para o aumento acelerado das favelas no Brasil. Poluição. Um grande número de indústrias, automóveis e de habitantes vai impactar o aumento das emissões de gases poluentes, assim como a contaminação dos lençóis freáticos e rios dos principais centros urbanos. Enchentes. A hipermeabilização do solo pelo asfaltamento e edificações associado ao desmatamento e ao lixo industrial e residencial fazem com que o problema das enchentes seja algo comum nas grandes cidades brasileiras. Violência urbana. Mesmo com o crescimento industrial do país e com a grande oferta de emprego nas cidades do Sudeste, não havia oportunidades de emprego bastante para o grande fluxo populacional que havia se deslocado em um curto espaço de tempo. Por essa razão, o número de desempregados também era grande, o que passou a gerar um aumento dos roubos, furtos e demais tipos de violência relacionados às áreas urbanas. Fica aqui algumas dicas de como diminuir a população ambiental. Utilize mais bicicletas, invista em carona solidária, não faça queimadas, ajude a plantar árvores, descarte e separe o lixo no local adequado, reciclar corretamente pilhas e baterias, fazer compostagem caseira, incentivar um modelo mais ecológico de indústria, agricultura e pecuária, entre outras atividades econômicas. Fazer plantio de sua própria verdura orgânica.